E aí, tudo bem com vocês? Eu tô bem, gente. Eu tô bem. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 22. Nós vamos dar continuidade na série Caminhando com o Filho de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa jornada que é trilhar ao lado de Jesus. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Todos acharam? Diz assim: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Deus, essa noite diante de ti, Senhor. Que teu Espírito Santo venha falar conosco, que a tua palavra se manifeste, Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, se manifeste para cada um de nós nessa noite, Senhor. Deus, não me permita falar nada mais daquilo que o Senhor me pede e nem menos daquilo que o Senhor me ordena, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nessa noite, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. O tema dessa mensagem: o amor que ama primeiro. Nós, olhando para esse capítulo de Mateus, capítulo 22, se você for ler alguns versículos anteriores, você vai perceber que Jesus, ele chega em uma altura ali da sua caminhada, em que os seus detratores, os fariseus, os saduceus, estavam fazendo uma série de questionamentos a Jesus, tendo ali, claro, com o objetivo de encontrar na fala de Jesus algo que pudesse pôr ele contra a lei de Moisés, algo que pudesse colocar ele contra os costumes da época. Mas todas as respostas de Jesus, ela vem sempre surpreendendo aqueles que o questionavam. E chegamos a esse encontro onde os fariseus se reúnem, é bem eles talvez tinham pensado assim: vamos se reunir aqui, vamos ver quem é o melhor de nós, e fulano, você é o melhor, cara, não tem outro para fazer um questionamento para Jesus, tem que ser você. E então, esse fariseu se apresenta a Jesus, um mestre da lei, um doutor da lei, e ele faz esse questionamento: Senhor, qual é o grande mandamento? Ele pede a palavra de Jesus, obviamente querendo isso, que Jesus falasse algo que contradissesse a lei, para que ali eles pudessem argumentar com Jesus que o ponto de vista dele, ou a explicação dele, ou a mensagem dele estava de certa forma equivocada. Mas Jesus, ele sai com a resposta, resumindo a própria lei. Irmãos, essa resposta de Jesus, dizendo: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Isso aqui nada mais é do que a própria lei de Moisés. Jesus, ele não vai dizer algo novo, ele vai citar a própria lei. O mandamento para amar o Senhor acima de todas as coisas é o próprio Moisés que estabeleceu nos mandamentos que ele dá ao povo. E o segundo mandamento também se encontra na lei em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Depois você lê na sua casa. Então você percebe que Jesus, ele não vai inventar algo novo, Ele não vai dizer algo que talvez ele vai frustrar a expectativa
daquele fariseu, daquele mestre da lei. Mas como nós podemos olhar para esse grande mandamento que Jesus coloca para o fariseu? Como nós podemos trazer isso para nós nos dias de hoje? É importante nós entendermos, irmãos, que o primeiro e grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o pensamento, é a síntese do que significa ser humano. O homem, eu e você, fomos criados para viver uma relação de amor. Nós não fomos criados para construir grandes sonhos, grandes impérios, para conseguir ter muitas conquistas na vida. O homem, em seu significado próprio, é isso, um ser criado para amar o seu Criador. Esse é o primeiro ponto que eu queria estabelecer com vocês nessa noite, porque ser criado à imagem de Deus significa ter dentro de nós uma inclinação que está sempre apontando para o Criador, sempre apontando. Certamente que essa inclinação que existe dentro de nós, ela foi afetada pelo pecado, Antes do pecado entrar no mundo, o homem, ele se relacionava com o próprio Deus, mas com o advento do pecado, essa inclinação ela foi corrompida, e agora, aqueles que deveriam ter em Deus o seu lugar de descanso, aqueles que deveriam ter em Deus o seu lugar de repouso, a sua fonte de vida, eles se perdem. Eles acabam se distraindo na vida, eles acabam dedicando a coisas ou pessoas um amor que deveria ser do único Senhor. É isso que acontece quando o pecado entra no mundo, irmãos. Por exemplo, para o hebreu, eles entendiam muito bem o que era amar a Deus acima de todas as coisas, porque para o hebreu não existe a divisão entre alma e espírito. O hebreu, ele sente como ser integral. Então, amar o Senhor com todo ser, significa com toda a alma, com todo entendimento, é a junção dos elementos animador e raciocinador, alma e mente, pensamento, sentimento, tudo é uma coisa só que se entrega ao amor a Deus. É assim que o hebreu, ele entende essa passagem, ele entende o grande mandamento. Para o hebreu, amar a Deus com toda a tua alma significa estar disposto a desistir da vida e dedicar tudo a serviço de Deus, viver para Ele e estar disposto a morrer sob o seu comando. E também amar a Deus com toda a mente significa submeter todo o seu intelecto, todos os seus pensamentos. É amar a sua lei, é se deleitar nela. Por exemplo, nós olhamos para os salmos, nós temos inúmeros salmos onde o salmista está ali dizendo: Senhor, eu amo a tua lei, eu medito nela dia e noite. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Ali, irmão, você percebe como o hebreu, ele lidar com a palavra, com submeter o intelecto a Deus. E isso tem que nos ensinar algo. Em outras palavras, nós poderíamos descrever o grande mandamento da seguinte forma: amarás a Ele com todas as tuas faculdades ou poderes. Tu o amarás supremamente, mais do que todos os outros seres. Amar a Deus de todo o coração é fixar as nossas afeições supremamente nele, mais fortemente do que qualquer outra coisa. É isso. Amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração é fixar nele todo o objeto de amor, todo o alvo de amor que um homem pode ter dentro de si. Mas ao contrário, irmãos, do que os fariseus esperavam, Jesus, ele não se apresenta como aquele que veio abolir a lei. Talvez os
os fariseus estivessem esperando uma resposta que viesse, está vendo? Ele é contra Moisés. Está vendo? Ele está falando mal da lei. Mas ao contrário disso, Jesus ele não se apresenta como aquele que veio para abolir a lei. Mais que isso, Jesus ele veio para cumpri-la. E ele veio para tornar possível aos filhos de Deus e muito mais rigoroso aos religiosos. Era isso que estava sendo respondido àquele fariseu. Porque, irmãos, se no Antigo Testamento, para amar a Deus, para agradar a vontade de Deus, significava que você deveria fazer um sacrifício, você deveria fazer uma oferta a Deus, agora, na lei da graça, não é mais necessário essas coisas, porque apenas um sacrifício basta. Cristo Jesus dando a sua vida pelo mundo. Então, irmãos, Jesus, de forma nenhuma, ele veio para abolir a lei. Mais que isso, ele veio para cumpri-la. Ele veio para cumpri-la. E era exatamente isso que o fariseu ele não entendia. Porque para o fariseu, Jesus era apenas um doido qualquer que estava ali trazendo algo que muitos já estavam falando. Eles não conseguiam ver que Jesus, ele não era apenas o cumprimento da lei, ele era aquele que em toda a lei se resumia. Toda a lei se resumia em Jesus. Ele também, e isso era o que o fariseu não podia ver. Em João, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 6, versículo 35, diz assim, Jesus falando: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele quem me enviou. Percebam, Cristo veio a esse mundo, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, o Deus Pai. A Trindade Santa envia Jesus como Filho de Deus para tornar a vida novamente possível àqueles que eram mortos em seus delitos. E então Jesus se apresenta como esse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede, quem crê em mim jamais terá sede, quem comer desse pão jamais terá fome. É isso que Jesus é para nós, irmãos. Ele é a vida de Deus que se manifesta aos homens, para que todo aquele que dele prova, que dele se alimenta, que dele bebe, agora não mais será um ser destinado à perdição eterna, e passa da morte para a vida. Essa é a condição dos filhos de Deus, regenerados, revivificados, não pelos seus próprios méritos, não pelos seus próprios meios ou forças, mas pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, no seu ministério, estava sempre apontando que Ele e o Pai eram um. A Trindade presente nele. Então, isso significa que amar a Deus, irmão, significava mais do que reconhecer a lei. Mas a partir de então, o primeiro e grande mandamento significava dedicar amor àquela pessoa, Jesus Cristo presente. Esse é o verdadeiro fundamento do amor, irmãos. E é isso que eu queria estabelecer com vocês. Não existe outro fundamento de amor para nós nessa noite, senão essa obra trinitária
que aconteceu um dia na história, Deus Pai enviando seu Filho Jesus para reconciliar o mundo com Deus. Essa é a maior obra de salvação, e que hoje eu e você somos arrastados para essa obra, e nele, Cristo, nós podemos ter a vida. Então perceba, irmão, como em Cristo o amor é personificado. E era exatamente isso que o fariseu não entendia, que Jesus, ele não era só mais um intérprete da lei, ele era o próprio alvo de amor. Quando Jesus fala para aquele doutor da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a mente, ele estava, em outras palavras, dizendo: reconheça a mim, o pão da vida, reconheça-me como seu objeto de amor, porque a vida estava nele. Cristo é a personificação do amor de Deus, irmãos. O Deus Filho, o Logos, o Verbo encarnado, estava bem diante dos olhos daquele fariseu. Estava bem diante dos olhos deles. E hoje o testemunho que nós temos é esse. A história de Deus está aqui, irmãos, em sua palavra. Em sua palavra. Esse é o entendimento final, que todo e qualquer ato de amor flui do sacrifício e da obra que Cristo fez na cruz. E hoje essa obra, a comunicação desse amor de Deus por nós, permanece e continua sendo operado por meio do seu Espírito em nossos corações. 1 João capítulo 3, versículo 23 diz: ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então, amar o Senhor com todo o coração, com tudo que temos e tudo que somos, é olhar para o Filho de Deus, Cristo Jesus, irmãos. Ele é e deve ser o nosso objeto supremo de dedicar o nosso amor, dedicar as nossas afeições. Mas para observarmos essa resposta de Jesus ao fariseu, é importante entender isso, que eu e você, irmãos, nós só podemos amar porque antes fomos amados. Não tem outra lógica. Nós só podemos dedicar amor uns aos outros porque nós vivemos dentro de uma relação que, antes de tudo, nós fomos alvos do amor de Deus. Amém? Então é importante entender que o cumprimento, olhando para o segundo mandamento, que Jesus fala, e o segundo é esse, é semelhante. Então, olhando para o segundo, que é necessário amar o próximo como a nós mesmos, significa que, antes de nós estabelecermos como deve ser o amor de uns para com os outros, nós precisamos entender que, como povo de Deus, o nosso chamado principal é amar o Senhor. É amar o Senhor. Isso significa que não vamos conseguir compreender o segundo mandamento se nós não pararmos aqui no primeiro e verificarmos os nossos corações e deixar que a palavra de Deus, ela sonde o mais profundo do nosso ser. Nós não vamos conseguir olhar para o segundo mandamento se antes não termos Deus como o nosso grande amor, irmãos. O nosso grande amor. 1 João capítulo 7 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Mais uma vez, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que
Ele nos amou e enviou o seu Filho, Jesus, como propiciação ou para morrer pelos nossos pecados. Vejam, que amor nós podemos criar, que amor nós podemos dedicar uns aos outros, se nós não podemos produzir esse amor. Se quem ama, o amor, ele flui de Deus antes de tudo, irmãos. Antes de tudo, certa vez, R.C. Sproul, ele estava na sua sala de aula de teologia com os seus alunos, e ele disse assim: olha, listem aí, me falem quais são os principais pecados que vocês consideram. Fala aí, os mais cabulosos. Aí os alunos começaram: eu acho que o adultério é o maior pecado de todos. Aí outro fala: não, é a traição, trair é o maior pecado. E outro vai dizer: não, é o assassinato. Cara, assassinar é o maior pecado de todos. E aí o R.C. Sproul, ele estava escrevendo ali no quadro, né, o que eles estavam dizendo, e aí chega um momento que ele para e olha para ele e fala: nenhum desses pecados é pior. E ele diz assim: porque se o mandamento mais importante que Deus já deu ao seu povo é o de amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, parece-me que a maior transgressão de todas é deixá-lo de amar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Vejam a gravidade que é de nós tentarmos viver uma vida desconectada do primeiro e grande mandamento. Vejam como talvez a gente tenha a mania de categorizar os pecados. Se eu não fizer isso, eu estou de boa com Deus, né? Ou se eu não falar isso, eu estou tranquilo. Mas às vezes nós caímos em uma coisa de tentar viver uma vida sem erros, que nós acabamos que deixando de fazer a única coisa que importa: amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, a vida cristã, ela não consiste em deixar de fazer coisas erradas. A vida cristã, irmãos, ela consiste em apenas uma coisa: amar o seu Deus. Amar o seu Deus acima de tudo. Talvez alguns pensem que se o fato de eu ir à igreja, de eu não pecar, de eu dar meu dízimo, de eu contribuir em alguma coisa, isso me torna elegível. Mas se o seu coração, ele permanece distante do amor de Deus, nós estamos caminhando num círculo sem volta, irmão, um círculo sem fim. Porque o que nós mais precisamos nesses dias é voltar os nossos corações ao Senhor e entender o que significa esse amor a Ele. A questão, irmãos, é que nós não sentimos um peso, vamos dizer assim, por não amar a Deus conforme o primeiro e grande mandamento nos instrui. Ninguém fica chorando, às vezes, cara, eu não estou conseguindo amar a Deus, eu estou muito triste por causa disso. Alguém já viu alguém, confessando isso? É difícil. Claro, se não mediante a operação do Espírito Santo em nossos corações. Mas o fato é, irmãos, que nenhum de nós tem uma inclinação natural para dedicar o amor a Deus conforme Ele pede em sua palavra. Porque, claro, mais uma vez, o pecado, ele afetou essa inclinação. E para ser bem sincero, a maioria de nós, às vezes, tenta gastar tempo e atenção com coisas que são supérfluas, com coisas que podem preencher o nosso tempo. Então, eu prefiro, às vezes, ouvir uma pregação no YouTube do que abrir a minha Bíblia e lê-la. Ou, às vezes, eu prefiro ouvir uma canção do que orar, dobrar os joelhos de orar. Vejam, eu não estou dizendo que ninguém consegue dedicar amor a Deus
O fato é, irmãos, que dentro de nós não existe essa inclinação natural. Talvez eu tenha um afeto por Deus, mas meu coração não é inteiramente tomado de amor por Ele. Sem dúvida, o meu coração pode ter inclinações de querer amar a Deus, mas ainda assim, ela não está repleta de afeição por Ele. Porque se nós amássemos o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, certamente nós seríamos um povo diferente. Certamente nós gastaríamos mais tempo lendo a palavra de Deus. Certamente nós gastaríamos mais tempo orando. Mas quem aqui pode dizer que você consegue cumprir todas essas coisas? Mas, irmãos, vejam, o fato de nós não termos em nós essa capacidade natural de nos inclinarmos a Deus, não significa que essa não deva ser a nossa maior busca. Talvez você olhe para você e você se sinta um pouco limitado. Quantos aqui podem dizer, cara, eu queria orar mais, eu queria gastar mais tempo lendo a Bíblia, eu queria poder jejuar, o jejum está chegando, e vejam que oportunidade nós temos. Eu queria poder praticar mais as disciplinas espirituais. Mas veja, reconheça a sua limitação, mas não se limite, vá atrás disso, corra atrás disso. Porque o Senhor pede de nós, e esse é o grande mandamento: ame o seu Deus acima de todas as coisas. Deus, Ele não nos pede para amarmos aquilo que nós não vemos. O amor a Deus não é um amor etéreo, um amor que é uma ideia, não. Quando nós pensamos em amar a Deus acima de todas as coisas, nós olhamos para o Filho Jesus, um homem judeu que andou na terra há anos, há dezenas, centenas de anos atrás. E esse mesmo homem que um dia pisou em Jerusalém, há de chegar o dia em que ele pisará mais uma vez. Esse é o objeto de amor dos cristãos. Essa é a esperança do povo de Deus. Percebam, irmãos, que nós temos o privilégio de, mesmo com nossas limitações, mesmo sendo afetados pela podridão do pecado, mas ainda assim, dia a dia, buscar a Deus, conhecer a Ele, amar a Ele. Porque, irmãos, um dia nós o veremos face a face, e você poderá amá-lo conforme o Senhor nos instruiu. E não amá-lo, isso não vai ser mais um problema, porque Ele terá restaurado o seu corpo, Ele terá restaurado a sua mente, e nós vamos conseguir compreender o que significa amá-lo com tudo, conforme Jesus nos ordena. Mas hoje, nós temos esse chamado, irmãos, amar a Ele, buscar a Ele, mesmo com todos os empecilhos que temos diante de nós. E o R.C. Sproul, continuando, falando com seus alunos, ele diz isso: vejam, Deus me perdoou de muitas coisas, e este perdão deveria ser o suficiente para produzir em mim um profundo amor por Ele em meu coração, em minha alma e em meu entendimento. No entanto, nós só aprendemos de verdade o que significa ser cristão quando sentimos amor por Deus, não apenas pelo que Ele tem feito por nós, mas por quem Ele é. Quando pensamos nele, em suas perfeições, em sua santidade, em seu poder e em seu conhecimento, e assim por diante, estes atributos devem ser como fósforos que inflamam o nosso ser com amor. Você quer ter seu coração inflamado de amor por Jesus? Você quer entender e você quer praticar o primeiro e grande mandamento? Se aproxime dele.
conheça os seus atributos, conheça a sua misericórdia, que não tem fim. Busque, que certamente Ele há de se revelar, irmãos. O maior desejo de Deus é que seus filhos se acheguem a Ele, porque Ele não há de limitar você em revelar-se a você. O Senhor deseja, irmãos, se revelar a nós todos os dias. Então, diante desse paradoxo, receber o amor de Deus é responder a esse amor amando a Ele, com tudo que temos e com tudo que somos. Então, assim, temos que o primeiro e grande mandamento do Senhor é o que vai balizar os nossos amores. Entendemos o que é amar a Deus? E semelhante a este, como diz versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós olhamos para o segundo mandamento, que é semelhante, mas obedecendo a ordem que o próprio Jesus estabelece. É necessário amar a Deus acima de todas as coisas, para que assim eu e você consigamos amar o próximo como a nós mesmos. O que Jesus aqui está estabelecendo é que o cumprimento do segundo mandamento só toma sentido quando nós observamos o primeiro. Certamente que para algumas pessoas é possível sim você amar o seu próximo. E não amar a Deus. Você pode dedicar amor, afeto aos seus irmãos, aos seus amigos, aos seus familiares, e ainda assim não amar o Senhor. Mas, irmãos, certamente é impossível amar a Deus e não amar o próximo. É impossível. É impossível amar a Deus e não amar o próximo. Assim como, por exemplo, também é impossível você ser um cristão que foi perdoado por Deus e não praticar esse perdão com o próximo. Não tem como. Isso significa que para nós, os cristãos, o povo de Deus, você não tem mais o direito de não amar. Você não pode dizer, eu escolho te amar. Não. Para o cristão, não. Talvez para o mundo lá fora, o amor em suas várias significados, isso possa existir. Mas para o povo de Deus, se você é filho de Deus, isso significa que você é amado. E se você é amado por Deus, isso significa que você vai amar o seu próximo como a si mesmo. É isso, irmãos. Ame a Deus e ame seu próximo. Essa é a lógica do primeiro e grande mandamento. Ame a Deus e certamente o amor dele por você vai ensiná-lo a como amar o seu próximo. E quando nós falamos de amor, irmão, não é aturar o próximo. Não é tipo assim, esse fulano aqui, a pessoa chega, quando ela quer disfarçar, eu te amo em Cristo Jesus, assim já, tipo, fica aí que eu fico aqui, porque a nossa relação não é muito boa. Irmãos, sabe o que pode curar isso? O entendimento correto do que é o amor de Deus por mim. Vejamos, 1 João capítulo 19, 21 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos aqui, irmãos? Essa é a primeira parte só. Eu vou dizer e vocês repetem, tá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez. Nós amamos. Vejam a palavra de Deus falando aos nossos corações nessa noite. Porque se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também
o seu irmão. Aquele que diz amar a Deus, veja que ame também o seu irmão. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Isso significa que o amor de Deus, ele baliza os nossos amores, ele baliza os nossos afetos, ele nos instrui a não amar o próximo como a gente acha que ele deve ser amado, mas dedicar amor ao próximo conforme o amor de Deus por nós. Você percebe como fica fácil? Mesmo a pessoa sendo uma grande figura, né, ou uma grande figura, mas ainda assim, você entendeu que não é você, não é um amor que parte de você, é porque você é amado, é porque você recebe, e assim você dá. Se Deus então é a fonte suprema do amor, logo, irmãos, nós somos devedores de amor, somos devedores. Romanos capítulo 13 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto com o amor com que vos ameis uns aos outros. Se nós fomos alvos do amor de Deus, segundo Romanos, eu e você agora somos devedores de amor. Devedores. Isso significa que nós não somos receptores, que o nosso chamado não é querer ser o centro das atenções, não é querer ser a pessoa amada e querida por todos, não. Agora eu e você somos chamados a dedicar amor ao próximo, com sacrifício, com esforço, muitas das vezes, mas não por causa de nós mesmos, por causa daquele amor que um dia se manifestou ao mundo. E hoje nos convida a expressar esse amor, irmãos. Quando nós fazemos desse amor um fim em si mesmo, desconectados da lei divina e do mandamento de Jesus, é bem possível, irmãos, que nós possamos querer tornar eu mesmo o centro. Perceba isso, há um perigo aqui que nós precisamos entender. Se nós nos dispormos a praticar um amor que não está conectado com o amor de Deus, isso pode nos tornar pessoas que se tornam autocentradas, autodoadores de amor. Sabe o que isso significa? Que talvez essa seja a luta de muitos nessa noite. Talvez você já se esforçou tanto para amar alguém, mas você diz: eu não consigo mais, eu não tenho mais paciência com fulano, eu não consigo olhar na cara do ciclano. Sabe por quê? Porque você se desconectou da fonte eterna de amor. Agora você vive e caminha como alguém que é satisfeita em si mesmo, como alguém que é completa em si mesmo. Você se desconectou da fonte eterna. E agora é um grande sacrifício dedicar amor ao seu próximo. Perceba, alguém que está centrado em si mesmo. Um amor centrado em mim mesmo, um egocentrismo, poderia ser outra palavra. Isso significa que quando nós olhamos para as nossas fraquezas, nossas lutas, as nossas guerras, nós abraçamos uma justiça própria. Nós achamos que eu não posso ser salvo. Cara, eu cometi um pecado muito horrível e agora eu não tenho mais salvação. Sabe por quê? Porque você abandonou a revelação máxima do amor de Deus por nós. O olhar de Cristo naquela cruz não está mais tocando você. Você se afastou disso. Sem as lentes do amor de Deus por nós, irmãos, a vida, ela se torna muito dura. A vida, ela se torna muito pesada. Você já cultivou algum pensamento assim sobre você? Você já achou que seus pecados são tão grandes que são imperdoáveis? Ou em algum momento você pensou: eu não consigo me doar mais, eu não consigo executar tal tarefa, eu não consigo cooperar com os meus irmãos.
E aí você diz isso sob uma perspectiva de alguém que, não, mas é porque eu sou limitado, talvez você se sinta um pouco, assim, sem poderes. Mas veja, irmão, no reino de Deus, todo o trabalho que nós fazemos não é sob um olhar que exige de você. Tudo que nós doamos, tudo que nós fazemos é sob a misericórdia de Deus, é sob o olhar de amor de Deus por nós. Porque para um coração que orbita em torno de si mesmo, a primeira atitude que se toma quando peca é o auto-engano, em achar que tal afeto apenas a si mesmo, que tal pecado afeta apenas a si mesmo. Sabe o que é isso? Uma falsa ideia de amor faz com que nós nos fechemos em nossos mundos caídos. E aí, quando eu peco, quando eu falho, eu não tenho a disposição em procurar o irmão, em pedir ajuda, em pedir perdão, em pedir, irmão, irmã, ora comigo, porque eu estou ruim, estou bem. Mas quando nós estamos desconectados da fonte eterna do amor de Deus, nós nos prendemos, nós nos fechamos nisso, e nos tornamos alvos fáceis de uma falsa perspectiva sobre nós mesmos. Irmãos, é exatamente sobre isso que Jesus veio. Jesus, Ele veio para nos libertar de nós mesmos. Jesus veio para nos tirar de uma ótica individual e agora nos colocar debaixo dessa ótica do amor dele por nós. Quando eu estava no louvor, estava orando, Senhor, o que tu tens para fazer nessa noite? E a Raquel até compartilhou algo comigo. Ela disse, eu sinto que o Senhor está trazendo algo novo. Não foi nessas palavras, mas eu senti exatamente isso. Que hoje para alguns pode ser um dia de se reconectar com essa fonte eterna, irmãos. De abraçar não mais a sua justiça própria, mas se voltar ao primeiro e grande mandamento, amar a Deus. Talvez o seu coração nessa noite possa estar muito bagunçado, crises de dúvidas, de incertezas, pensamentos que não estão de acordo com a verdade, com a palavra de Deus. Talvez isso possa ser um grande sinal de que tudo que nós necessitamos nessa noite é nos reconectarmos a essa fonte, de nos reconectarmos a essa fonte que é eterna. Irmãos, nós precisamos entender que eu e você, nós não somos produtores de amor, nós não somos fontes de amor, e se somos fontes esgotáveis, limitadas, que não poderão doar mais de si mesmo por muito tempo. Mas se hoje nós nos voltarmos a Deus e abraçá-lo como essa fonte eterna, certamente que os nossos corações serão ordenados. Perceba, Agostinho disse assim, não te deves amar por ti próprio, mas por aquele em quem está o fim retíssimo do seu amor. Que nenhum entre teus irmãos se aborreça se o amares por Deus. Logo, quem ama retamente o seu próximo, deve tratar que esse alguém também ame a Deus com todo o seu coração, alma e espírito. Vejam, o meu amor pelo meu irmão, ele deve ter Deus como essa finalidade. Eu amo o meu próximo, porque eu vejo nele o amor de Deus também. Irmãos, a vida em comunidade, ela é isso. Viver em comunidade significa que você é alguém que é amado pelos seus irmãos. E isso quer dizer que em algum momento, alguém que te ama de verdade vai chegar em você, ei, acorda, ei, você está indo pelo caminho errado.
Isso não são pessoas querendo se meter na sua vida, não, irmãos. Isso é a vida natural de Deus fluindo no meio de uma comunidade de redimidos, sendo um apoio, sendo um ajudador uns dos outros na jornada. É isso que significa viver em comunidade, irmãos. Amar a Deus, isso significa que nós estamos buscando amar o Senhor acima de todas as coisas, e consequentemente, amar o próximo passa a ser uma tarefa que nós não fazemos por obrigação, mas nós fazemos porque o Senhor nos ordena, e Ele está permitindo que o seu amor flua entre essa casa, irmãos. Amém? Então eu queria concluir, se o Caio quiser vir. A pergunta então que nós temos que nos fazer é: como então nós vamos cumprir? Como então nós obedeceremos à lei de Deus, conforme o que Cristo nos ordena? E a resposta para isso é, irmãos, ame a Deus, e assim amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dedique tempo, dedique atenção, dedique esforço para se reaproximar desse amor. Eu sinto que uma palavra para esse ano, se tem uma coisa que nós temos que buscar, irmãos, é amar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. O Senhor, Ele não nos pede para darmos mais. Se o seu coração não está firmado nele, o Senhor não nos pede para estarmos mais fazendo, só batendo ponto nos cultos, nas reuniões, nos PGs. Se o seu coração não estiver voltado para Ele, em ter Ele como seu objeto máximo de amor, ou melhor, como disse Agostinho, ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus e faça o que você quiser. Sabe por quê? Porque o pressuposto de amar a Deus, ele subverte todos os nossos desejos. Se eu tenho o Senhor como grande objeto de amor, de busca da minha vida, eu vou conseguir amar o próximo da maneira devida, eu vou conseguir doar mais de mim da maneira devida, eu vou conseguir transmitir um amor às minhas relações, aos meus relacionamentos da maneira devida, porque o ponto central está estabelecido. Ame a Deus e faça o que você quiser. Faça, porque certamente o amor de Deus por você, Ele vai te ensinar, porque o amor de Deus, Ele é pedagógico. O amor de Deus, Ele não nos deixa sozinho, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele nos revela quais são os caminhos da vida, quais são os caminhos de sabedoria, quais são as melhores decisões que eu posso tomar. O amor de Deus, Ele vem balizando, Ele vem me educando, Ele vem me direcionando em tudo isso. Deixe, irmão, que as suas prioridades sejam afetadas pelos pensamentos divinos. Certamente que todos nós temos prioridades na vida. Certamente todos aqui têm seus objetivos. Mas a pergunta que eu lhes faço nessa noite: suas prioridades, elas são afetadas, são orientadas pelo amor de Deus? Você consegue perceber a vontade de Deus naquilo que você está sonhando, naquilo que você está desejando? Ou simplesmente algo surgiu na sua cabeça e você faz? Nós somos devedores de amor. E amar o próximo significa que eu e você não somos nenhuma fonte de amor. Porque se nós abraçarmos esse caminho,
certamente nós estaremos fadados ao fracasso. Mas para amarmos o nosso próximo da maneira correta, Cristo deve ser a única fonte, irmãos. Amém? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos nessa noite.